Bem-vindos ao terror e medo, onde as sombras ganham vida e os pesadelos se tornam realidade. Na penumbra de uma noite fria de outono, dois irmãos, Marcos de 7 anos e Ana de 6, tremiam de medo enquanto seu pai os conduzia cada vez mais fundo na densa floresta. O homem, com olhos vermelhos e hálito carregado de álcool, murmurava incoerentemente sobre não poder mais suportar o fardo de ser pai. As crianças, vestidas inadequadamente para o frio noturno, agarravam-se uma a outra em busca de conforto. O pai parou abruptamente em uma clareira, olhou para os filhos com uma mistura de desprezo e culpa e disse com voz embargada: "Fiquem aqui, eu voltarei pela manhã." Marcos, mesmo jovem, sabia que era mentira. Ele viu o pai se afastar, desaparecendo entre as árvores escuras, deixando-os sozinhos com nada além do vento e dos sons inquietantes da floresta noturna. As horas se arrastaram. Ana chorava silenciosamente enquanto Marcos tentava ser forte, abraçando a irmã e sussurrando promessas vazias de que tudo ficaria bem. A noite parecia interminável, cada som amplificado pelo medo e pela escuridão que o cercava. Quando o sol finalmente nasceu, a realidade de sua situação tornou-se clara. Estavam sozinhos, perdidos em um mar de árvores que se estendia em todas as direções. Famintos, com frio e assustados, os irmãos começaram sua jornada de sobrevivência, sem saber que este era apenas o início de uma transformação que os levaria a se tornarem os mais temidos habitantes daquela floresta. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Marcos e Ana lutavam diariamente contra a fome, o frio e os perigos da floresta. No início, alimentavam-se de bagas e frutas silvestres que Marcos, lembrando-se vagamente das lições de seu avô, identificava como seguras. Ana, sempre atenta, aprendeu rapidamente a distinguir os cogumelos comestíveis dos venenosos. Com o tempo, a necessidade os forçou a se tornarem caçadores. Marcos criou armadilhas rudimentares com galhos e cordas improvisadas de fibras vegetais. Seu primeiro sucesso foi um coelho magro, que os irmãos devoraram com uma voracidade que os assustou. Ana chorou após a refeição, mas Marcos insistiu que era necessário para sobreviverem. À medida que o inverno se aproximava, as crianças descobriram uma caverna parcialmente escondida por uma cortina de era. Este se tornou seu refúgio, protegendo-os do vento cortante e da neve implacável. No interior da caverna, encontraram ossos antigos, restos de animais, e para seu horror, alguns que pareciam humanos. Apesar do medo inicial, a necessidade de sobrevivência superou qualquer hesitação. Utilizaram os ossos para criar ferramentas rudimentares: facas, agulhas e até mesmo pontas de lança. Os anos passaram, e os irmãos cresceram selvagens e desconfiados. Seus corpos se adaptaram à vida na floresta, músculos enrijecidos pelo trabalho constante, sentidos aguçados pela necessidade de estar sempre alerta. Suas mentes, no entanto, foram moldadas pela solidão e pelo trauma do abandono. Marcos, agora com 15 anos, tornará-se um caçador habilidoso e implacável. Seu rosto, outrora suave, estava marcado por cicatrizes de encontros com animais selvagens e acidentes na floresta. Seus olhos, antes brilhantes de inocência, agora carregavam um olhar frio e calculista. Ana, com 13 anos, desenvolveu uma conexão quase sobrenatural com a floresta. Ela podia prever tempestades dias antes de chegarem e parecia se comunicar com os pássaros, que às vezes a alertavam sobre perigos iminentes. Um dia, durante uma de suas caçadas, os irmãos ouviram vozes humanas pela primeira vez em anos. Escondidos atrás de arbustos, observaram um grupo de caminhantes que passava por uma trilha próxima. O som de risos e conversas despreocupadas despertou neles uma mistura de curiosidade e raiva. Aquelas pessoas representavam um mundo que os havia rejeitado, o mundo que permitirá que fossem abandonados para morrer. Naquela noite, ao redor do fogo em sua caverna, Marcos e Ana fizeram um pacto silencioso. A floresta era seu lar agora, e eles a protegeriam de intrusos a qualquer custo. O abandono que sofreram transformou-se em um ódio ardente contra a humanidade, um ódio que seria combustível para suas futuras ações. À medida que atingiam a idade adulta, os irmãos se tornaram verdadeiras lendas na região. Caçadores e exploradores falavam em sussurros sobre fantasmas da floresta, criaturas meio humanas, meio animais, que atacavam sem piedade qualquer um que se aventurasse muito fundo na mata. Poucos sabiam que essas lendas tinham nomes. Marcos e Ana, as crianças abandonadas que a floresta havia transformado em seus guardiões mais terríveis. Anos se passaram, e Marcos e Ana, agora com 25 e 23 anos, respectivamente, haviam se tornado os verdadeiros senhores da floresta. Seus corpos,
cobertos de cicatrizes e tatuagens rudimentares feitas com pigmentos naturais, contavam a história de sua sobrevivência. Seus olhos, outrora inocentes, agora brilhavam com uma mistura de ferocidade e loucura. Numa tarde de verão particularmente quente, o silêncio da floresta foi quebrado pelo zumbido distante de motosserras. O som era estranho e ameaçador para os irmãos, que nunca haviam experimentado tal tecnologia moderna. Cautelosamente, eles se aproximaram da fonte do ruído. Escondidos entre as folhagens, observaram um grupo de lenhadores trabalhando. Os homens derrubavam árvores centenárias com uma eficiência assustadora, suas motosserras cortando através dos troncos como se fossem manteiga. Para Marcos e Ana, cada árvore que caía era como perder um membro de sua própria família. A raiva cresceu dentro deles, uma fúria primitiva que nublou seu julgamento. Trocaram olhares, uma comunicação silenciosa aperfeiçoada ao longo dos anos. Decidiram agir. Esperaram pacientemente até o cair da noite. Quando os lenhadores se retiraram para seu acampamento temporário, sob o manto da escuridão, os irmãos se esgueiraram pelo local. Ana, com sua conexão quase sobrenatural com a floresta, conseguia se mover sem fazer o menor ruído, enquanto Marcos, com sua força bruta, estava pronto para atacar. O primeiro alvo foi um lenhador solitário que se afastou do grupo para urinar. Marcos o atacou por trás, sufocando-o com o braço forte enquanto amarrava suas mãos e pés com cordas de fibras vegetais. Rastaram o homem para longe do acampamento, onde puderam interrogá-lo. O lenhador, aterrorizado, falou sobre a empresa para a qual trabalhava, revelando os planos de desmatar grande parte da floresta para dar lugar a uma nova rodovia. Cada palavra apenas alimentava a fúria dos irmãos. Aos seus olhos, este homem e seus companheiros eram a personificação de tudo que estava errado com o mundo que os havia rejeitado. Num ato de vingança brutal, Marcos pegou a motosserra do lenhador. O som do motor ecoou pela floresta noturna, misturando-se aos gritos abafados do homem. Ana observava com uma mistura de horror e fascinação enquanto seu irmão manuseava a máquina com uma habilidade inata, como se a ferramenta tivesse sido feita para suas mãos. Quando tudo acabou, os irmãos se entreolharam, cobertos de sangue e serragem. Algo havia mudado irrevogavelmente. A motosserra em suas mãos não era apenas uma ferramenta, mas um símbolo de poder, uma extensão de sua raiva contra o mundo que os havia abandonado. Naquela noite, enquanto o resto dos lenhadores dormia, inconscientes do destino de seu companheiro, Marcos e Ana planejaram. A floresta era seu lar, seu reino, e eles a defenderiam com essa nova e terrível arma. Decidiram que qualquer intruso enfrentaria o mesmo destino: a morte pela lâmina giratória que antes ameaçava seu lar. Os irmãos passaram as próximas semanas aperfeiçoando suas habilidades com a motosserra. Marcos a usava para caçar, cortando através de carcaças de animais com uma precisão assustadora. Ana, por sua vez, descobriu que podia usar peças da máquina para criar armadilhas mais eficientes. O acampamento dos lenhadores foi encontrado dias depois, vazio e coberto de sangue. As autoridades locais ficaram perplexas com o desaparecimento de toda a equipe. Rumores começaram a se espalhar sobre monstros na floresta, criaturas selvagens que usavam as ferramentas do homem para semear o terror. Pouco sabiam eles que Marcos e Ana haviam apenas começado sua campanha de terror. A floresta, que uma vez os acolheu como crianças abandonadas, agora tinha novos guardiões implacáveis e armados com o zunido mortal das motosserras. Os anos seguintes testemunharam o estabelecimento de um verdadeiro reino de terror na floresta. Marcos e Ana, agora com 30 e 28 anos, aperfeiçoaram sua arte macabra. A notoriedade de suas ações se espalhou muito além dos limites da mata, criando uma aura de medo que mantinha a maioria dos visitantes afastados. No coração da floresta, os irmãos construíram uma cabana grotesca, usando madeira das árvores caídas e ossos de suas vítimas. O interior era um museu de horror, decorado com troféus de suas caçadas, roupas ensanguentadas, pertences pessoais e partes de corpos preservadas. O cheiro de decomposição permeava o ar, mantido à distância apenas pelo aroma forte de pinho e terra úmida da floresta circundante. Marcos havia se tornado um mestre no uso da motosserra. Suas mãos calejadas manejavam a máquina como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Ele modificou várias serras, aumentando sua potência e afiando as correntes até ficarem mortalmente afiadas. Ana, por sua vez, desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural para rastrear e emboscar suas presas. Sua conexão com a floresta parecia ter se intensificado, permitindo que ela se movesse silenciosamente, mesmo com o peso de uma motosserra.
Os irmãos estabeleceram um padrão em seus ataques. Primeiro, Ana usava sua ligação com a natureza para detectar intrusos. Pássaros e pequenos animais atuavam como seus sentinelas, alertando-a sobre qualquer presença humana. Em seguida, ela guiava Marcos até a localização das vítimas, onde eles preparavam emboscadas elaboradas. Um dos casos mais notórios ocorreu quando um grupo de estudantes de biologia entrou na floresta para um projeto de pesquisa. Ana os observou por dias, aprendendo suas rotinas e pontos fracos. Numa noite sem lua, os irmãos atacaram. O rugido das motosserras misturou-se aos gritos de terror, criando uma sinfonia macabra que ecoou pela floresta. Quando a manhã chegou, não havia sobreviventes, apenas evidências espalhadas de uma brutalidade indescritível. As autoridades locais estavam perplexas e aterrorizadas. Várias tentativas de capturar os assassinos falharam miseravelmente, muitas vezes resultando em mais mortes. A floresta parecia proteger Marcos e Ana, engolindo equipes de busca e confundindo até os mais experientes rastreadores. Com o tempo, lendas urbanas começaram a se formar em torno dos irmãos. Eram chamados de os fantasmas da serra, os carniceiros da floresta e outros nomes que misturavam medo e mórbida fascinação. Jovens imprudentes às vezes se aventuravam na mata em busca de emoção, apenas para nunca mais serem vistos. A psique dos irmãos continuava a se deteriorar. Isolados do mundo exterior, exceto por seus breves e violentos encontros, eles desenvolveram sua própria linguagem e rituais bizarros. Acreditavam que a floresta os havia escolhido como seus protetores e que cada vida que tiravam era um sacrifício necessário para manter seu lar seguro. Marcos começou a usar uma máscara feita do couro cabeludo de uma de suas primeiras vítimas, enquanto Ana adornava seu corpo com colares feitos de dentes e pequenos ossos. Seus olhos, uma vez cheios de medo, depois de raiva, agora refletiam um vazio perturbador, como se suas almas tivessem sido consumidas pela escuridão que os rodeava. À noite, o som distante de motosserras podia ser ouvido ecoando pela floresta, um lembrete constante para os moradores locais do perigo que espreitava entre as árvores. Pais contavam histórias sobre os assassinos da serra elétrica para assustar as crianças e mantê-las longe da mata. A floresta, outrora um local de beleza natural, havia se transformado em um reino de pesadelos, governado por dois seres que já não podiam ser considerados inteiramente humanos. 2 décadas haviam se passado desde que Marcos e Ana iniciaram seu reinado de terror. Agora, com 40 e 38 anos, eles eram lendas vivas, temidos muito além dos limites da floresta. Seus corpos, endurecidos por anos de vida selvagem e violência, estavam cobertos de cicatrizes e tatuagens rudimentares. Seus olhos, profundos e vazios, refletiam a escuridão que havia consumido suas almas. A floresta, antes vibrante e cheia de vida, havia se transformado. Áreas inteiras estavam silenciosas, abandonadas por animais que fugiam do cheiro constante de morte. As árvores pareciam mais retorcidas, como se tivessem sido corrompidas pela maldade que habitava entre elas. No entanto, o mundo exterior não havia esquecido os horrores que ocorriam naquela mata. Uma força-tarefa especial foi formada, composta por policiais de elite, rastreadores experientes e até mesmo um pequeno contingente militar. Liderados pela detetive Maria Souza, uma mulher obstinada com um passado misteriosamente ligado à floresta, eles se prepararam para enfrentar os infames assassinos da serra elétrica. A equipe entrou na floresta num dia nublado de outono. O ar estava pesado, carregado de umidade e de um sentimento de pavor iminente. Maria liderava o grupo, seus olhos atentos escaneando constantemente o ambiente. Ela sabia que estavam sendo observados. A floresta tinha olhos, e esses olhos pertenciam a Ana. De fato, Ana havia detectado a presença dos intrusos quase imediatamente. Usando sua conexão sobrenatural com a floresta, ela guiou Marcos para uma posição de emboscada. Os irmãos se moviam como sombras entre as árvores, suas motosserras prontas para mais um banho de sangue. O primeiro ataque veio rápido e brutal. 2 membros da retaguarda da equipe foram pegos de surpresa, o rugido repentino das motosserras abafando seus gritos de agonia. O caos se instaurou. Tiros ecoaram pela floresta enquanto a equipe tentava desesperadamente se defender contra inimigos que pareciam estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Maria, no entanto, manteve a calma. Ela conhecia esta floresta, conhecia seus segredos. Enquanto sua equipe lutava, ela se afastou, seguindo um instinto profundamente enterrado. Chegou a uma clareira familiar, o mesmo lugar onde, décadas atrás, um pai bêbado havia abandonado 2 crianças assustadas. Ali,
ela encontrou Marcos e Ana. Os irmãos, cobertos de sangue fresco e brandindo suas serras, pararam ao ver Maria. Algo em seus olhos os fez hesitar. A voz de Maria tremeu levemente. Vocês não me reconhecem? Sou eu, Maria. Nós brincávamos juntos quando éramos crianças. Antes daquela noite. Os olhos dos irmãos se arregalaram com um lampejo de reconhecimento. Memórias há muito suprimidas começaram a surgir. De uma menina de cabelos escuros que morava perto, que costumava compartilhar lanches com eles, que chorou quando soube que eles haviam desaparecido. Por um momento, o tempo pareceu parar. O som distante da batalha desapareceu, deixando apenas o suave farfalhar das folhas e o bater acelerado de 3 corações. Maria deu um passo à frente, suas mãos estendidas em um gesto de paz. Vocês não precisam mais fazer isso, ela disse suavemente. Vocês podem voltar, podem ter uma vida além desta floresta. Marcos e Ana se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Por um breve instante, a humanidade que havia sido enterrada sob anos de raiva e violência pareceu ressurgir. Mas então o som de vozes se aproximando quebrou o momento. O rosto de Marcos se contorceu em uma máscara de fúria, enquanto Ana soltou um grito animalesco. As motosserras rugiram para a vida mais uma vez. O que se seguiu foi um confronto de proporções míticas. Maria, treinada e determinada, contra Marcos e Ana, selvagens e implacáveis. A clareira se transformou em um campo de batalha, o chão ficando escorregadio com sangue e serragem. No final, exausta e ferida, Maria ficou de pé sobre os corpos caídos dos irmãos. Suas motosserras, finalmente silenciadas, jaziam quebradas ao seu lado. Enquanto o resto da equipe chegava à clareira, Maria olhou para os rostos de Marcos e Ana. Pela primeira vez em décadas, eles pareciam em paz. A lenda dos assassinos da Serra Elétrica havia chegado ao fim, mas o legado de terror que deixaram para trás permaneceria por gerações. A floresta, testemunha silenciosa de tanto horror, começaria lentamente a se curar. E Maria, carregando as cicatrizes físicas e emocionais deste confronto final, sabia que algumas histórias, não importa quão terríveis, precisam ser contadas para que nunca sejam esquecidas, e, esperançosamente, nunca repetidas. E assim, caros espectadores noturnos, chegamos ao fim de mais uma jornada pelos corredores sombrios do terror. Se você sobreviveu a esta noite de terror, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Afinal, você não quer perder o próximo episódio, ou quer? Até a próxima, se vocês tiverem coragem de voltar.